Deuteronômio 11, 26 a 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós bênção e maldição. O que Deus põe na nossa frente? O que Deus está colocando na sua vida? O que Deus coloca na sua família? Quem aqui quer bênção? Quem quer maldição? Bênção, se cumprires os mandamentos de Deus. Maldição, se não cumprires. A bênção e a maldição está nas suas mãos. Deus está colocando as duas para você. Um copo de água pura e um copo com veneno. Se obedecer a Deus, beberás água pura. Se desobedecer a Deus, beberás água com veneno. Tem juízo? Obedeça. Quer maldição? Desobedeça e beba o veneno. Deus já fez tudo. Agora é a nossa vez. Fazei tudo que Ele vos mandar. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada talha cabiam 100 litros. Quantas talhas tinham? Quantas talhas? 7! 6 não acontece milagre. Na Bíblia, ou tem 7 ou não tem milagre. Quantos são os dias da semana? Dons do Espírito Santo, sacramentos da igreja. Quantos pães com os peixes Jesus multiplicou? 7, 5 pães e 2 peixes. Então está faltando uma talha. Tem 6 de pedra, mas para ter milagre tem que ter quantas? Jesus é a 7ª talha. São 6 de pedra, Ele é a 7ª. Mas não está na hora dele ainda abrir a sua talha. Ele abrirá a sua talha na quinta-feira santa, na instituição da Eucaristia. E aquele vinho que ele vai transformar, que virará sangue na Eucaristia, jorrará do alto da cruz. Então são 7 talhas. São 6 de pedra, mas Jesus é a 7ª. Vocês sabem que no Evangelho de João são 7 sinais, chamado de 7 milagres. Cada talha com Jesus é um milagre do Evangelho de João. Você vai contar de 1 a 7, eu vou contar para vocês os 7 milagres ou sinais do Evangelho de João. Vamos lá? Bodas de Caná, cura do filho do funcionário real, paralítico de Betsaida, multiplicação dos pães, cura do cego de nascença, ressurreição de Lázaro, pesca milagrosa. São 7 sinais no Evangelho de João. Este é o primeiro sinal, que é bodas de Caná. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Estavam ali 6 talhas de pedra. Para quê? Para enfeitar? Para que era? Purificação dos judeus. Para nós, o que é purificação? Oração. Jesus disse: enchei as talhas. Jesus mandaria encher se elas tivessem água. Por que ele pede para encher? Estão vazias. Acompanhe o raciocínio comigo. Talhas para a purificação. Eu chego, eu me purifico, eu reconheço que as águas simbolizam a lei, a Torá, a presença de Deus. E depois da minha purificação eu vou para a festa. Se as talhas estão vazias, significa o quê? Que eles não querem orar, eles querem comer, beber, festejar, curtir. Presta atenção nisso. Para a família que não reza, o vinho acabar é apenas questão de tempo. Fica olhando as famílias que estão só comendo, bebendo, comprando e gastando e aparecendo. Se não rezam, o vinho está acabando porque as talhas estão vazias. Jesus vai dizer: encham
as talhas de água. Eles encheram. Levem ao mestre-sala. Eles levaram. Olha a sequência. Encham. Eles. Levem. Eles. Pegou ou não? Vamos de novo. Encham. Eles. Levem. Eles. Obediência. Jesus diz e eles. Se Jesus diz coisas na sua vida e você não faz, não acontece milagre. Se Jesus está falando para você, padre, oi, mas Jesus fala, ele fala com o Senhor todos os dias, e o Senhor ouve, mas o Senhor ouve aqui? Não, Deus não fala aqui, Deus fala aqui. Você tem que rezar. Se você não reza, se você não tem vida de oração, você não ouve a Deus. Deus está gritando no seu ouvido e você não está ouvindo nada. Você sabe que tem sons que são tão altos que o ser humano não ouve? Ou não sabiam disso? Eu li na Super Interessante que há sons espaciais, sons do cosmos, que são tão altos que a gente nem consegue escutar de tão alto que é. Talvez a voz de Deus está gritando tanto para você se converter, de tão alto, a gente não está ouvindo. É preciso obedecer. Repita, quanto se obedece, o milagre acontece. Só para nós aqui, para a torcida do Flamengo. Você já notou até agora por que não tem milagre na sua casa? Ou não notou ainda? Você já notou por que a sua vida ainda não melhorou? Desobediência. Deus gosta de obediência. Obi audire, ouvir e fazer. Levaram o vinho ao mestre-sala. Ele provou da água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Eu estava pensando, eu sou meio doido. Estava rezando esse evangelho, que eu começo a preparar a pregação de quarta que vem, amanhã. Eu já começo a rezar para vir algo. Quando eu estava ainda viajando, eu pensei nesse evangelho, domingo foi ele, eu estava rezando ontem, anteontem, e me veio na cabeça, se eu fosse um servo, e Jesus falasse comigo, enche a talha d'água. Eu ia falar com ele, Jesus, o problema não é água, é vinho. Como que acaba o vinho? E o senhor quer que eu sirva a água? Eles pensaram ou não pensaram? Com certeza. Porque naquela época tinha esse costume das famílias mais pobres. Eles serviam a bebida. Quando a bebida acabava, eles serviam água. Isso era uma vergonha para a família. O bom é que tenha vinho para sobrar. O problema não é água, Jesus. É vinho. Enche as talhas de água. Eles encheram até a borda. Graça transbordante. É além da borda. Tirai e levai ao mestre-sala. Jesus, eu de novo. O senhor falou para encher de água, tudo bem, a gente obedeceu. Eu até que posso levar. Mas o senhor não vai fazer um milagre? Transforme a água em vinho para que eu prove e para que eu leve. Nós não somos assim, ou não é? Você tem fé para desafiar alguém em Deus? Falar que a pessoa vai acontecer essa semana, e eu lhe dou a minha palavra de fé que vai acontecer essa semana, e você tem certeza que vai acontecer, a graça acontece? Aquele servo, ele era servo, enchei as talhas de água, enchi, leva ao mestre-sala, levei. Ele podia ser um trouxa, mas ele confiava em Jesus. Se você chegasse na talha de pedra e fizesse assim, era o quê? Água. Enche as talhas de água. É água. Mas quando ele tirava e levava ao mestre-sala e ele provou, era... O que o evangelho está te ensinando, meu irmão? O que a missa de hoje está ensinando para a sua família? O milagre primeiro não acontece em talha vazia. Enche as suas talhas pela força da oração.
Peça todos os dias o Espírito Santo. Todo dia, de manhã, na hora de deitar, vem o Espírito Santo. Abençoa minha família, ilumina minha vida, me dê direção, ilumina o meu trabalho, consagra o meu namoro, ilumina meus relacionamentos, consagra o meu dinheiro. Reza ao Espírito Santo. Você está enchendo as talhas. Só que se você pega, é água. O milagre não acontece na talha. O milagre acontece no caminho. A hora que ele tira a água, ele caminha e chega no mestre-sala, vinho. Por que muita família não melhora? Porque você não caminha, você fica esperando as coisas acontecerem. Você fica esperando os outros fazerem por você. Enquanto tem gente estudando, tem gente viajando, tem gente economizando, tem gente crescendo, você está assistindo a banda passar. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe não espera. Amém? O milagre acontece para quem tem força de faça a sua parte e Deus fará dele. Dê o primeiro passo, que Deus dará o segundo. Tudo que eu faço, eu digo isso. Projeto Luz e Vida, viagens, evangelização, canção nova, tudo que vai me aparecendo, Cruzeiro Católico agora, tudo que vai aparecendo. Eu sempre digo, Senhor, que eu dê o primeiro passo, mas que o Senhor dê, se for bênção, que aconteça. Se não for bênção, que desapareça. Porque, meu irmão, se você for fazer as coisas só por aquilo que os outros falam, você não faz nada. E eles vão falar que você não faz nada. Enquanto a carruagem passa, os cães ladram. Se você não está dentro da carruagem, você está no meio da cachorrada. Meu filho, deixa o povo falar. Se Deus está com as mãos sobre você, dê o primeiro e Deus dará o segundo. Dê o terceiro e Deus dará o quarto. Dê o quinto passo e Deus dará. Caminha. É no caminho que o milagre acontece.